Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Pois bem, na semana passada, nós estávamos estudando a Palavra de Deus e vimos quando Deus ungiu a Davi por rei. Nós estávamos lá em 1 Samuel, mas hoje nós já estamos em 2 Samuel. Deixa eu comentar um pouquinho sobre a vida de Davi. Depois que ele foi ungido, ele se tornou um guerreiro ainda jovem, e a primeira batalha que ele teve foi contra Golias, uma história muito famosa, contada para crianças, mas uma história real. Um gigante que ameaçava a nação de Israel e que humilhava o exército de Deus todos os dias. Davi derrubou por terra aquele gigante com apenas uma pedrinha na sua funda. E ainda depois cortou a sua cabeça. Depois Davi se tornou um dos generais do exército de Saul, o atual rei. E depois de um tempo, Saul descobre que ele tinha sido ungido rei e tenta então, perseguindo, matar a Davi. Davi tem duas oportunidades de matar a Saul. E numa dessas ele profere a seguinte frase, que hoje é usado fora de contexto para enganar as pessoas ou para dizer que pastores têm autoridades. Aquela: não toqueis no ungido do Senhor. Davi estava falando do rei Saul. Foi Deus quem ungiu Saul, e Davi estava dizendo então que Deus ia tirar Saul do reinado. Ele não iria matar Saul para se tornar rei. E é o que acontece, e ele se torna rei. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Verso 4 do capítulo 5 de 2 Samuel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi se tornou o rei mais famoso de Israel, o rei qual Deus faz uma aliança com ele. E Davi, mesmo sendo rei, ele cometeu muitas coisas erradas. Ele cometeu muitos pecados. Ele adulterou. Ele mandou matar o marido da mulher que tinha adulterado com ele. Ele colocou ele na linha de frente, tudo premeditado. Matou a Urias, um de seus generais. E ainda assim, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque Davi se arrependeu do seu pecado. Ele confessou o seu pecado e clamou a Deus pelo seu perdão. Davi reconheceu que ele havia errado. E o Deus da Bíblia busca pessoas que demonstrem o seu arrependimento para ele. Não importa o que você tenha feito. Como Davi fez essa atrocidade, talvez você tenha feito coisa pior do que isso. Porém, Deus está esperando por você, que você reconheça que é um pecador e que necessita de um Salvador, um inocente para morrer no seu lugar, alguém que pagaria pelos seus pecados. Davi acreditava que Deus enviaria alguém para morrer no lugar dele, para pagar no seu lugar. No capítulo 7 de 2 Samuel, Davi já estava velho, no final do seu reinado, e lá diz assim, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 ao verso 3.
Estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Davi desejava construir uma casa fixa para Deus, não mais o tabernáculo, aquela tenda que eles usavam do deserto e que ainda estavam usando para então ali se ministrar a Deus, para fazer os sacrifícios, lembrando do inocente que Deus mandaria, do Messias que Deus enviaria para salvar a raça humana. Mas Natã diz que ele deveria fazer tudo quanto está no coração. Natã está saindo da presença do rei no palácio. Deus manda ele voltar e dizer a ele então que o filho dele que iria construir, um dos seus filhos iria construir esse tabernáculo ou o templo fixo de Israel. Verso 12: Quando os teus dias forem completos, capítulo 7 de 2 Samuel, verso 12: Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi foi um ótimo rei, apesar dos pecados que eu mencionei aí, um dos piores que ele cometeu. Só que Davi não foi apenas um rei, Davi também foi um poeta, Davi também foi um músico, e ele escreveu muitas músicas. Você sabe onde ficam as músicas na Bíblia e como elas são chamadas, ou as poesias ou os poemas? Salmos, o livro de Salmos. É para lá que nós vamos agora, amigo ouvinte. Se você não pode, não consegue acompanhar, vai anotando aí. Nós vamos ver um pouquinho mais do que Davi escreveu, mas acerca do Messias que Deus prometeu que enviaria, do Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria para pagar pelos nossos pecados. Alguém que seria perfeito e que morreria no nosso lugar, alguém que nos daria o perdão pelos nossos pecados e nos daria a certeza de vida eterna, alguém que nos concederia a salvação das nossas almas. Isto mesmo, Davi vai falar muitas profecias dentro dos seus salmos acerca desse prometido de Deus, deste Salvador que Deus havia prometido. Vamos lá então para Salmos, Salmo capítulo número 16. Aqui cabe uma explicação. Se você tem uma Bíblia meio nova, não vai ter problema nenhum com a numeração que eu vou dizer por primeiro, tá? Mas se você tem uma Bíblia meio antiga, uma Bíblia católica, é a mesma coisa que uma Bíblia protestante ou evangélica que seja, vai ter alguma diferença na numeração dos salmos, ok? E lá vai estar escrito HB, ou seja, a numeração em hebraico, tá? Então eu vou primeiro dizer a numeração normal das Bíblias atuais e depois das antigas. No Salmo de número 16, o verso 10, ou na outra Bíblia mais antiga, que vai estar escrito HB ou Hebreus 15, 10, ok? Então, Salmo 16, 10 diz assim: Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A primeira profecia, nesse Salmo de Davi, nos fala que o Salvador ressuscitaria dos mortos. Ele não permaneceria morto, mas ele ressuscitaria para nunca mais morrer. A segunda profecia está no Salmo de número 22, também um Salmo de Davi. Salmo de número 22, versículo 6 ao versículo 8. Ou, se você tem a Bíblia antiga, o Salmo de número 21, o versículo 7 ao 9. Ok? Então vamos lá. Salmo 22, 6 ao 8. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.
Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Esta segunda profecia diz que o Messias, o Salvador prometido por Deus, seria zombado, insultado pelo povo, pelas autoridades. Depois, ainda no Salmo de número 22, o verso 16, ou se você tem a Bíblia antiga, que a numeração está em hebraico, é o Salmo 21 de número 17. Salmo 22, versículo 16, diz assim, ó: cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Diz aqui que ele teria as mãos e os pés transpassados ou trespassados. Ele seria pregado, suas mãos e seus pés. Detalhe, amigo ouvinte, Davi viveu 1030 anos antes de Cristo. Ele está olhando para o futuro. Deus está mostrando para ele coisas que aconteceriam com o Salvador dele, com o Senhor dele, com o seu Deus, com o Messias prometido. Ainda no Salmo de número 22, nós temos o verso 18, ou no Salmo de 21, para quem tem a Bíblia com os salmos hebraicos, 21, verso 19, mas na minha e de maioria hoje é o 22, verso 18. Diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Esta profecia diz que sorteariam as suas roupas. No momento da sua morte, as suas roupas seriam sorteadas. Nós estamos nos aproximando deste momento. Na época do ano, estamos a alguns dias do momento em que isso vai acontecer ao Salvador, em que todos vamos nos lembrar disto, e que você conhece como o nome de Páscoa. É nesse dia que acontece, e você pode se lembrar, geralmente as pessoas acabam se lembrando aí, não é mesmo? Mas eu me lembro quase todos os dias ou as semanas do ano que Jesus, o Salvador, morreu por mim na cruz do Calvário. Outra profecia acerca da vinda do Salvador está no Salmo de número 27, capítulo 27, verso 12. Vamos para lá. Salmo 27, versículo 12. Diz assim, se você tem aquela Bíblia antiga, que a versão está em hebraico, é o 26, 12, ok? 27, 12, então, diz assim: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Diz aqui que ele seria acusado falsamente. Pessoas que iriam acusá-lo sem ter provas, para que ele fosse, então, condenado. Salmo de número 34 agora. Salmo 34. Perdão. Salmo de número 34, verso 20. Outra profecia escrita por Davi num de seus salmos diz assim: o verso 20 do 34, ou se você tem a versão antiga, 33, 21. Ele lhe preservará todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Ou seja, na hora da sua morte, nenhum osso dele seria quebrado. Nós veremos todas essas profecias se realizando quando nós entrarmos no Novo Testamento, especialmente quando da hora da morte do Salvador no nosso lugar. Ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Salmo de número 41, verso 9, virando algumas folhas. 41, verso 9, para quem tem a versão atual, ou para quem tem as versões antigas, você vai encontrar isto no Salmo de número 40, o verso 10, tá? Mas eu estou no Salmo 41, verso 9, para quem tem uma Bíblia mais atual. Diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele seria traído por um dos seus amigos bem próximos, um de seus discípulos. Profecia, também escrita num dos salmos de Davi acerca do Salvador. Sigamos adiante.
Vai um pouquinho mais para frente no Salmo de número 68. Salmo 68. Lembrando que salmos são hinos, são cânticos, são músicas de louvor a Deus, ou são algumas orações do povo com relação a Deus, onde o salmista expressa todo o seu sentimento com relação à situação em que está vivendo, com relação à gratidão a Deus. Então você vai ver salmistas também se queixando de Deus. Você também pode chegar para Deus e falar com Ele, pedindo para Ele o porquê está passando por determinadas situações. Com certeza Ele te responderá, eu não tenho dúvida disso. Mas continuando nos Salmos, vendo as profecias do Messias, do Salvador que Deus prometeu que enviaria, Salmo 68, o verso 18, diz assim: Quando subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isto mesmo, está dizendo que depois de morto e ressurreto, ele ascenderia aos céus. O Salvador subiria aos céus e ele seria visto por outros homens. Salmo de número 69 agora. Salmo de número 69. Para quem tem a versão atual, anterior era o 67:19, tá? A antiga, que o Salvador subirá para o céu, ele ascenderia aos céus na presença de todos os que criam nele, ou que creram nele. Salmo de número 69, verso 4, para quem tem a versão atual, ou a versão antiga, Salmo 68, verso 5. Vamos lá então. Salmo 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras, são poderosos. Tenho de restituir o que não furtei. Diz aqui que o Salvador, quando viria, seria odiado pela raça humana, pela maioria da humanidade. A humanidade não o amaria. A humanidade não gostaria dele. E isso é fato, porque ele seria perfeito e nós não gostamos de pessoas perfeitas, porque nós somos imperfeitos e pecadores e sempre temos um pouquinho de orgulho, queremos ser melhor do que os outros. Infelizmente, a raça humana pensa dessa forma. Se eu não sou bom, ou se o outro é melhor, eu vou tentar rebaixá-lo, acusando ele, odiando ele, em vez de simplesmente não fazer isto. Mas o Salvador foi odiado, mais do que qualquer outro ser humano. Ele ainda é. Talvez você não admita no seu coração. Salmo 69, ainda no verso 21, diz assim, ó: Deram-me fel por alimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso mesmo. Se você tem a versão atual, é o 69, versículo 21, ou se você tem a antiga, é o capítulo 68, verso 22 de Salmos. Dariam para ele vinagre para beber na hora da sua morte. Coisa boa, né? Vinagre em vez de água. Voltamos agora para o capítulo 2 de 2 Crônicas. Nós vimos algumas profecias que Davi foi usado por Deus para escrever acerca do Salvador que viria. E Davi morreu, no lugar dele seu filho chamado Salomão, com a mulher que ele havia adulterado, mas não o filho do adultério, porque aquele morreu. Agora se torna rei em Israel e passa a governar e constrói então o templo. Verso 1. Salomão deu ordens para edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Ou seja, o templo fixo foi construído por Salomão. O desejo de Davi se concretiza através do seu filho, porque não havia mais guerra, um tempo de paz. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1, diz que foi feita toda a construção, né, consagrado e colocado ali o tesouro, então se inaugurou o templo. Salomão foi um rei muito sábio e ele escreveu alguns livros da Bíblia, como o livro de Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Sim, o seu pai foi um poeta, mas Salomão foi um grande sábio. Apesar dos muitos erros que ele cometeu,
Deus usou ele grandemente. Agora nós voltamos um pouquinho para o início da Bíblia e vamos em 1 Reis, capítulo 11. Capítulo 11, ok? Verso 31 e 32. Diz assim: no final do reino, Salomão acabou se corrompendo porque se casou com muitas mulheres e adorou falsos deuses. No final da sua vida ele se arrepende, mas por causa disso acontece algo, Deus acaba punindo ele. Verso 31 do capítulo 11 de 1 Reis. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isto porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Agora, por causa da desobediência e do pecado de Salomão, então Deus divide, depois da morte de Salomão, quando seu filho Roboão assume o poder, Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão, o filho de Salomão, fica com 2, Judá e Benjamim. E as outras 10 ficam se chamando o Reino do Norte, o Reino de Israel, e o Reino do Sul se chama Judá, ok? E dentre esses reinos, o Reino do Sul teve alguns reis que temeram a Deus, mas o Reino do Norte, nenhum dos reis do Reino do Norte temeram ao Senhor. E no capítulo 18 de 1 Reis, vai contar a história de um tempo que um profeta chamado Elias lançou uma profecia sobre o Reino do Norte, fazendo com que durante 3 anos não chovesse nesse reino. E na semana que vem nós vamos ver o desfecho dessa profecia, e se o rei vai se converter, se o rei vai se voltar ao Senhor, se o povo vai voltar para Deus. Já haviam se passado vários reis. Então, semana que vem, fique com a gente, Vem escutar conosco a palavra de Deus e vamos ver o que acontece na história de Elias, o profeta Elias, sobre o Reino do Norte. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.